colocar uma situação bem simples que pode acontecer. Sim. A gente teve os alagamentos na parte oeste da cidade. As escolas foram fechadas. Aí, o professor que estava no lado oeste, ele foi dar aula numa escola do lado leste, que é do lado da casa dele. E aí, ele tem que voltar lá pro lado oeste. Mas ele não quer. Não vou. Quero ficar aqui. São Entendi. cenários complicados Sim. e tu precisa do servidor, porque tu não, diferente da iniciativa privada, tu não manda colocar um professor lá. Mas tu vai ter que achar uma solução para que o professor se desloque Sim. para lá. Então é um trabalho árduo, né? É um trabalho, e não é um trabalho só para mim daí também, né? Claro. A prefeitura é uma super estrutura, né? Uma mega empresa, né? Então eu tenho essa visão de prefeitura, sim, como uma empresa. A prefeitura, prefeito, empresa, dono da empresa, secretarias, departamentos, e daí segue o organograma mais ou menos parecido com uma empresa. E tudo vai ter que se ter conversa. O servidor público, ele sabe das obrigações dele. Eu entendo, é muito cômodo você estar do lado da sua casa trabalhando, mas para isso a gente vai sentar, vai conversar, talvez não caso a caso, mas tem que ter gente para gerir isso aí. Não, obviamente, o prefeito. Que eu dou de exemplo, por exemplo, é o seguinte: tem uma proposta tua aqui dentro do plano de governo que eu achei uma coisa que é o seguinte, que vai de encontro à política que está instalada. Tá? Tu pede que as autoridades passem a andar, em vez dos carros locados que a prefeitura tem hoje, com transporte de aplicativos. Entendeu? Isso aí é o seguinte: tu vai encontrar uma resistência, tu vai ter que aplicar isso de uma forma, digamos, rígida, né? Porque as pessoas tendem a não aceitar mudanças muito radicais. Então, se isso é bom ou ruim, eu não sei para a cidade. Entendeu? E até dentro dessa questão que eu achei curioso, tu propor isso, né? Que o serviço público passasse a usar transporte por aplicativo. Tu tem um levantamento de que se isso é de fato menos oneroso, porque na prática isso justificaria uma mudança, mas por que tu defende o aplicativo para transporte das pessoas? O que eu defendo é um maior controle. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, e se eu não me engano, se não foi publicado por você, Marco, recentemente tivemos um menor de idade dirigindo um carro da prefeitura e se envolvendo em um acidente. Não, tudo bem, mas existia essa reportagem. Ele era funcionário da prefeitura? Não, menor de idade. Eu acho Não, que foi... poderia ser um estagiário, mas não tinha ligação nenhuma com a prefeitura. Não, o fato é que ele não tinha habilitação e estava dirigindo um carro da eu prefeitura. vi essa o rapaz perseguiu o rapaz pela cidade. Aí Perfeito. Aí foi um outro repórter aí. Entendi. Então, isso não é controle, isso aí é fazer gestão, sabe? Hoje em dia, se for delegado a um servidor, tá? Você sai da prefeitura e você vai até a Six fazer tal coisa. O cara pega o carro, tá? Se o cara for de aplicativo, você sabe a hora que ele saiu. Basicamente, você terá a noção do que ele foi fazer e o tempo que ele vai ocupar fazendo aquilo. O que eu não quero é o que eu não acho que é imoral, é o cara sair com o carro da prefeitura e fazer passeio no shopping. O famoso cabrito. Exato. Entendeu? Mas isso não dá para resolver, por exemplo, com uma gestão do sistema mesmo. Tu botar um chip no carro, por exemplo. Hoje tem... poderíamos ver. Eu esqueci o nome. Gerenciamento de frota, né? Pode faz ter. isso hoje com transporte coletivo ou com outros, né? Mas o gancho da tua pergunta, sim, quando tu trata de aplicativo, tu também não tem o controle do valor, não tem essa previsibilidade, né? Porque uma hora vai estar dinâmico. Sim. Então tu não tem como saber quanto que tu vai gastar no final do mês. Qual é a ideia de controlar isso? Até porque tu vai estar lidando com aplicativos que não são da prefeitura, são aplicativos externos e muito exteriores, né? Nem do Brasil são. Sim, isso aí bate de encontro com... Faltou a palavra aqui. Diminuir a frota de carros da prefeitura, diminuir manutenção, diminuir gasto com combustível, tá? A questão não é que eu queira controlar o servidor público, mas é uma questão de dar mais transparência.
O Campeol pegou o Uber, foi daqui até ali. Vai estar lá no portal da transparência lá, a viagem tal. Sim, o deslocamento. Exatamente. Quanto as dinâmicas. Candidato, deixa ele falar. Eu não vejo Fale. problema nenhum em controlar o que o servidor faz. Eu acho importante, porque ele é um funcionário da população. Pegando né? esse gancho também, a gente tem na prefeitura perfeito. muitos motoristas concursados, né? Uhum. A gente sabe que o concursado não pode mudar a finalidade dele. O que se faz daí com os motoristas concursados da De prefeitura? nenhuma forma eu estou demitindo esses motoristas. E o que eles passariam a fazer? Não, vai diminuir a frota. A intenção é diminuir a frota, diminuir PVA, diminuir uma série de fatores. Mas isso é uma coisa também que a gente vai pegar ali na frente e a gente vai avaliar. A gente pode fazer um teste inicial para ver o que acontece nesse. E a questão de controlar não é uma coisa assim, porque controle... No sentido de dever satisfação. Isso, dever satisfação. Não, eu vou controlar. Não. A gente tem que ter o controle, sim, mas não imposição, é diferente. A gente tem que ter cuidado quando põe isso num plano de governo. Sim. Porque tu tá dizendo aqui. Sim, mas eu não estou E aí é o dizendo... seguinte, lá na frente a política pune, entendeu? Porque um dia tu afirma e amanhã tu não cumpre. Sim. É bem essa aí, a bola pune. Nesse mesmo sentido, candidato, seguindo nessa... O papo tá excelente nessa toada aqui que nós estamos indo. Uhum. Como é que tu pretende estreitar a relação com a Câmara de Vereadores dentro desse histórico que a gente tem na cidade? Os vereadores mudam de lado constantemente, 2, 3 vezes até dentro do próprio mandato. Como é que tu espera, dentro dessa mentalidade, né, de iniciativa privada, de enxugamento, de maior austeridade no que está no plano de governo, e tentar conciliar isso com a necessidade de governar junto com a Câmara de Vereadores, porque tu vai precisar dela? Eu espero que muitos candidatos do Partido Novo se elejam, né? Temos uma equipe muito bem qualificada, aliás. O pessoal vai poder procurar por eles e ver. Mas a gente sabe que a gente espera ter maioria, né? Chegando lá, espera ter uma maioria. Agora, não tendo essa maioria, é sentar e conversar. Só que diferente do que a velha política faz hoje no município, que está estampado aí nos jornais aí. Vamos criar uma situação hipotética. Sim. Tu chegaste na prefeitura, te elegeu, tá lá, não tem ninguém te pedindo nada. Mas daqui a pouco chega alguém te oferecendo. Prefeito, olha só, eu tenho a Câmara na minha mão aqui, eu consegui juntar a maioria, a gente topa te ajudar, tu consegue implementar aí 50% dessas tuas medidas, mas a gente quer secretaria, a gente quer... como é que tu pretende... Porque o que eu penso, né? Tem que ter muito jogo de cintura para fazer essa transição, tá? Nem sei se ela é possível, se ela talvez não seja até utópica, né? Mas como é que tu pensa numa situação assim? Chega um cara ali, um vereador conseguiu agremiar vários vereadores, tem uma maioria e vai te permitir governar, e daqui a pouco tu fazer essa mudança necessária, que geralmente é bom fazer nos primeiros momentos, né? Que tu entrou. Como é que tu enxerga essa situação? O cara vai te pedir alguma coisa em troca, secretarias, coisas desse tipo. Qual é a tua visão a respeito desse ponto específico? Eu tenho dois extremos, tá? Tem o eu dizer não e aceitar a punição, digamos assim, de não conseguir implementar alguma coisa. Se eu disser sim, eu estou entrando no jogo deles, não é essa a proposta, volto à mesma inicial. Vamos conversar. Qual é a situação? Eu quero uma secretaria. Quem tu vai pôr na secretaria? O fulano. Não. Vamos fazer diferente. Vai passar por uma avaliação. Tem condições? Se ele trouxer um critério técnico que agrade ao prefeito... Aí a gente vai conversar com... Aí tem conversa. Aí tem conversa. E o senhor está propondo, então, que os secretários passarão por uma avaliação técnica, todos eles? Todos eles. O que seria a tua primeira medida, assim, para recuperar a cidade dessa grande tragédia, calamidade que a gente viveu agora, que ainda está vivendo as sequelas, as consequências, enfim. O que seria a tua primeira medida, se eleito for, para recuperar as condições Ajudar a recuperar. Sim.
que a prefeitura poderia fazer imediatamente, tu acha, assim, para ajudar nisso? Sim, imediatamente sair do cangote de quem está tentando empreender, sair das costas de quem está tentando voltar, tá, a uma condição normal que não será mais normal, tá? Deixar o pessoal empreender e ajudar da forma que a prefeitura pode ajudar. Hoje nós temos aí aprovado pela Câmara a isenção do IPTU, né? Não vai resolver o problema de todo mundo, mas é uma ajuda, sabe? E uma medida efetiva, assim dizer, não tem, eu não enxergo realmente, eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo, não. O próprio mercado o pessoal vai se, por exemplo, vou dar um exemplo, o bairro Matias Velho. Do dia que o pessoal voltou para hoje, mudou muita coisa. O pessoal vai se reerguendo automaticamente. As pessoas vão trabalhando e a gente tem que dar incentivos, se for na área financeira, diminuição de impostos, desburocratizar as coisas. Tu fala aqui em diminuição de impostos, né? Na medida do possível. Na medida do possível. Sim, mas nós não temos essa medida do possível. O povo não tem dinheiro. Canoas está quebrada. Deve mais de 1,5 bilhão de dinheiro. Como é que tu vai fazer para resgatar? Isso é uma questão déficit, mais custo da reconstrução. O Marco tem... Exatamente. A gente tem falado sobre isso frequentemente, né? Que tem que haver uma redução da carga tributária no país inteiro. A gente fala, mas também não tem como abrir mão de receita porque a necessidade está batendo na porta, né? Como é que a gente vai... Sim. Pegando esse gancho também, candidato, antes de responder, aproveitando, a gente teve uma perda na arrecadação na pandemia, a gente teve perda de arrecadação agora na enchente gigantesca. A gente tem o programa do governo do estado que está retirando dinheiro dos hospitais aqui de Canoas também, perdemos o hospital de pronto-socorro durante a enchente. A gente tem agora essa redução de impostos do IPTU. A gente teve também, no governo passado, agora a redução de ICMS, que teve impacto também no orçamento de Canoas. Pegando a pergunta dos dois também. De onde é que vai sair o dinheiro para fazer isso? O prefeito tem que buscar recursos. Tá? Aí é uma história aí que eu vou puxar para a dona Aline, que é economista e está aí para me auxiliar. Eu sei que Canoas teve grandes perdas. Aline, é só para contextualizar para quem está assistindo, a Aline é tua vice-candidata. Vice-candidata a prefeita. Ela é economista, pós-graduada, pessoa íntegra e que está junto comigo nessa empreitada aí. Isso aí eu vou ter que estar muito bem assessorado de pessoas para tocar. Eu queria te perguntar, assim, objetivamente, assim, que medidas tu tomaria para enfrentar? Porque o prefeito vai ter que enfrentar esse problema, seja ele quem for, né? Sim. A gente vai ter uma queda de arrecadação, por conta, o Bruno citou bem, já veio perdendo ao longo desse último período e perde um pouco mais, porque a atividade econômica ela é um elefante, demora para a roda girar de novo, né? Bom, tô empresário, tô falando, sim, chovendo molhado. Demora para ela retomar. Então, provavelmente a gente vai levar alguns anos para voltar ao patamar pré-enchente. E esse tempo é de investimento público, precisa ser feito, né? Sim. Recuperar escolas, nós falamos no hospital que está fechado, pronto-socorro e tal. Que medidas que dá para fazer mais imediatamente? Olha, isso aqui a gente precisa fazer. Vamos buscar dinheiro onde para fazer as coisas? Tá. Porque esse primeiro passo, assim, né, tem que ser dado. Eu até queria, seguindo depois, te perguntar mesmo, assim, ó, que obras que precisam fazer para contenção das cheias, que tu acha que são prioritárias, como é que vamos buscar a grana para isso, o que tu acha que tem que ser atacado? Mas assim, essa questão financeira para mim, eu acho que ela é bem emblemática. Como é que a gente vai conseguir manter ou melhorar a arrecadação da cidade? Todos, historicamente, os candidatos falam em não, tem que diminuir a carga tributária, mas ao mesmo tempo é dali que sai a grana para fazer as coisas. Então como é que essa chegada, assim, como é que tu acha que dá para fazer de cara, assim? Isso aqui eu preciso atacar. De cara é moralizar até o meu próprio gabinete, né? Sim. Tá, que é a política da mordida, da comissão, entre aspas, né? É. E tu vai enfrentar isso, porque assim, ó, isso existe dentro do próprio funcionalismo público, tá? Esse tu não pode despedir, Sim. né? Tu não pode exonerar sem ter prova de que alguma coisa esteja acontecendo. Se fala tanto em corrupção na cidade, teve afastamentos e um monte de coisa. Como é que tu vai enfrentar isso? Tu diz aqui que é uma pessoa idônea e que a tua vice é uma pessoa íntegra, certo? Sim. A gente acredita em todos eles que postulam um cargo eletivo. Até acontecer coisas que a gente não gostaria que acontecesse, entendeu?
E tu vai enfrentar isso. Qual é as soluções que tu vai dar para esse tipo de coisa? Bom, quanto ao ser idôneo, eu vou responder de uma forma que eu respondo para todo mundo, né? Não vai ser em 15 minutos ou 20 minutos que eu vou conseguir provar o meu histórico de vida, minha honestidade e tudo mais. Eu não coloquei isso em dúvida, eu coloquei como é que tu vai enfrentar isso. Entendi. Uhum. Mas a gente vai lidar com pessoas. Candidato, antes da enchente, nós tínhamos alguns problemas na cidade já que precisavam ser resolvidos, como a educação, por exemplo, ensino das escolas de educação infantil. Sim. Faltam vagas, e agora nós tivemos 40 escolas que ficaram debaixo d'água. Tem que reconstruir essas escolas, fazer manutenção. Eu gostaria de uma proposta prática, concreta, que o senhor pretende fazer. Eu sei que a parte do conceito está clara, assim, de moralizar, de trazer a parte da experiência privada e tal. Mas eu gostaria de uma proposta prática que o senhor pretende implementar na educação. Eu botei aqui uma coisa que é autonomia de verba. Se nem sempre, necessariamente, tu não precisa ser o melhor gestor. Mas se tu for mais coerente, mais austero, tu vai fazer o melhor uso dessa autonomia verba escolar para a administração desses diretores. E a ideia é que a grana da educação seja dividida por aluno? Tipo, cada escola recebe um valor proporcional ao número de alunos matriculados, é isso? Não, A autonomia de verbas, como é que é? A distribuição de verbas é conforme o número de alunos da escola. Só que nós vamos implementar também temos de implementar, né? Tá? Para que haja uma competição, digamos assim, sadia nas escolas, premiação, tá? Por avaliação desses alunos, para a gente saber, para a gente ter um norte de como é que está andando. Eu vou dar um outro dado. E esse quesito de meritocracia tu pretende estender para toda a prefeitura? Eu não sei se para toda a prefeitura, mas a gente vai ter um método de avaliação, sim, de todo funcionário público. Deixa eu preciso inserir uma pauta aqui que é da SIX, né? E que eu acho importante. Depois a gente pode até entrar em outros assuntos. IPTU. Candidato, se eu te perguntasse assim, você prefere como prefeito que a pessoa invista comprando um imóvel na cidade ou que deixe o dinheiro no banco numa aplicação bancária? Eu como prefeito? Não, mas não é minha... Mas o que tu acha melhor para a cidade? O cidadão lá tem 200 mil reais. Que ele pega esse dinheiro e compre um imóvel na cidade. Para a cidade é que ele invista na cidade. Compra um imóvel, gere um aluguel, vai pagar um IPTU, vai pagar taxa. Para me arrecadar, digamos assim. Ok. E empreender na cidade, porque ele vai fazer alguma coisa no imóvel. Sim. Né? Vamos supor que ele vá morar. Ele vai contratar alguém para limpar. Ele vai, ele vai mobiliar. Sim. Não é uma coisa isolada em si. Ok. Estamos entendendo nisso. Também concordo. Tá? Falando com uma pessoa especificamente sobre o IPTU. Em 2008 ele comprou um terreno, ele pagava 700 reais. Ele me disse, eu cuidei bastante do IPTU porque era um terreno numa avenida e eu pensei, o IPTU aí deve ser caro. Era 700 reais. Na época ele estava ok com o que ele achava compatível. Né? Estamos falando de 16 anos atrás. Em 2024, de 700 reais, esse imóvel hoje paga 27.400 de IPTU. Aí eu vejo as pessoas falando, não, nós temos que fazer o IPTU social. O IPTU é para pagar a despesa de manutenção de determinadas áreas da cidade. Ele não tem que fazer justiça social. Ele é referente ao custo que aquele imóvel tem por ocupar uma determinada zona da cidade. Aí o cara comprou um terreno. Ele não vai à escola naquele terreno porque não tem ninguém morando. Ele não usa o posto de saúde. Ele não chama a brigada naquele terreno, porque não acontece nada no terreno. E aí, ele passa de 700 para 27.400. Fazendo uma conta aqui de padeiro, tá? Isso dá mais ou menos 1,93 ao mês, que foi subindo. Dá mais que 23% ao ano. Nenhuma aplicação vai dar isso. Qual é o estímulo que o cara tem para investir na cidade diante desse critério de IPTU? E isso começou especificamente de 2008 para cá. O que tu pensa sobre o IPTU? Bom, eu na minha empresa, eu sei o valor que eu pago do IPTU lá e sei. Subiu? De 2008 para cá fez assim. Mas eu tô naquela situação, o brasileiro não desiste nunca, né? Pois é, mas o que acontece? Em outras partes da cidade, o IPTU baixou.
Eu acho importante, o senhor é candidato a prefeito, né? Eleito, o que fazer com isso? Eu acho que tem que sentar em cima do plano diretor da cidade, tá? Fazer uma varredura em cima e ver quais os critérios estão sendo usados para que esse IPTU de R$700 lá em 2008 chegue a esse valor absurdo. Se fosse trazer aqui, comprou o terreno, pagou as taxas, acabou, não tem IPTU, não deveria existir IPTU, né? Dinheiro bom é dinheiro no bolso do cidadão. Simples assim. E já era um problema a saúde antes da enchente, né? E a enchente acabou tomando conta do noticiário, a gente já falou menos da discussão do hospital, ali tudo gracinha. Tem a reconstrução do HPS. O que tu acha que dá para fazer mais imediatamente também? Tem uma fila enorme de cirurgias represadas desde a pandemia. Temos que reconstruir o HPS de algum modo, né? Hoje não dá, a emergência precisa ter outras portas de entrada, né? Tem 2 UPAs também que ficaram na área alagada. O que tu acha que é a prioridade para atacar também mais imediatamente? E o que tu acha que precisa ser feito, uma solução assim, mais continuada para melhorar a qualidade da saúde na cidade, né? Sim. A primeira coisa, vamos selecionar alguém da área para ser secretário de saúde. Segunda coisa, não existe em Canoas, eu até vou pegar o termo para não me enganar na palavra aqui, ó. Não existe na saúde, tá aqui, o sistema não tem o protocolo básico. Não tem. Eu vou mais uma vez me dirigir a quem está ouvindo o podcast. Se hoje eu tiver uma dor de barriga e for atendida na UPA da Rio Branco, o médico lá vai me passar uma medicação. Vamos lá, vou usar o Astro. Tá. E aí, 7 dias depois, essa dor de barriga não melhorou. Mas eu tô na Matias, eu vou consultar na UPA da Matias. A UPA da Matias não sabe que eu passei por lá. O médico não sabe que eu passei por lá. O médico não tem um prontuário integrado dentro de um banco de dados que vá acessar ali e diga, não, mas esse cara já passou lá. Tu passou lá e o que aconteceu? Tá lá o receituário dele. Isso não existe. Aí o cara volta lá. O cara passou na Matias, o médico olhou para ele, muitas vezes a pessoa não sabe dizer qual o seu sintoma ou apontar onde dói, onde não dói, isso é fato. E o médico acaba receitando a azitromicina para a pessoa. E a pessoa vai sair de lá. Bom, eu tomava Astro, agora eu tomo azitromicina. É a mesma coisa. E ela vai fazer mais 7 dias de tratamento. E dali 7 dias ela vai voltar em outro posto ou vai para o hospital, porque daí já passou, já agravou o problema dela, vai bater lá no hospital. Aí muitas vezes uma coisa que seria simples de se resolver, né, de se atenuar, se tornou num outro problema. Eu tenho mais um dado, assim, rapidamente falando. O cara tá com problema, tá? O cara consulta o urologista hoje. Como funciona hoje? O cara consulta um urologista. Primeiro ele passa por uma unidade básica, uma UPA, que encaminha ele para um urologista. Tempão, tá? Para conseguir a consulta. Só que o cara que enviou ele não pediu o exame, por exemplo, básico, um PSA. O exame básico, para chegar na frente do urologista e falar, olha, tem esse exame e eu tô pro cara olhar e falar assim, ó, realmente tem alguma coisa errada. Ele passa pelo urologista, que vai pedir esses exames básicos, que aí é falta de protocolo. O cara vai fazer os exames, vai demorar um tempão para fazer os exames, vai consultar com outro urologista, ou mesmo dali 1 ano, e o que poderia ser uma coisa simples, com um tratamento eficaz e rápido, pode ter se tornado já numa coisa bem mais complicada. Campeão, eu entendo isso. Tudo bem, eu acho de suma importância esse protocolo que tu fala, mas o que ele está te perguntando é outra coisa. É uma questão estrutural da saúde que já vinha ruim e que piorou com as enchentes. Sim. A gente quer saber exatamente isso, né? Essa posição. Esse da questão do protocolo, tu vai fazer na tua gestão, vai implantar essas coisas, mas... Hoje, a cidade tem pressa de solucionar essas coisas porque nós perdemos num naufrágio um hospital inteiro e 2 UPAs. É isso que a gente quer saber. E tem, só para complementar, o dado importante de 150 municípios, mais de 150 municípios, que Canoas serve de referência. Então são mais de 150 municípios que os pacientes vêm para Canoas. Sim. E continuam vindo, né? 4 rodovias aqui, nós não temos um HPS, por exemplo, né? Pois é. Conseguimos o recorde, né? Mais um recorde para Canoas de ser o único hospital no Rio Grande do Sul fechado
Se eu puder entrar em outro assunto, Claro. só para todos os candidatos Vamos. responderem. Sim. Transporte público. A gente tem na cidade aí essa questão da licitação e modal de transporte que já faz aí, pelo menos que eu acompanho uns 10 anos, que segue as mesmas discussões, né? O que o senhor pretende fazer no transporte público da cidade? Ó, como tu foi rápido, tem 2 minutos. Dois, pra- então tá melhorando. Tô pegando o pique aqui. Olha só, o transporte público nosso está falido, tá? Mas não esperem, você que está me olhando aí, não esperem que vá melhorar se continuar essa forma de subsídio da prefeitura para com a Sogal. Tá? E aí, mais uma vez, não tem como não fazer uma ligação sobre os candidatos. Bom, isso em outro momento eu vou deixar bem explanado. Olha o custo. Hoje a prefeitura está pagando para que o pessoal tenha. Tu acha que é possível fazer transporte sem subsídio? Eu pessoalmente não. Está falido. Eu já me convenci de que não tem como, porque o custo é muito elevado para o sistema que a gente tem. Tem que modernizar. Eu não, sabe, não estou defendendo o modelo como está agora. Sim. Mas de fato eu não consigo enxergar sem um aporte de recursos públicos. Entendeu? De algum modo o subsídio para a passagem não ser tão caro. Não vão Sim. cobrar 10 pila a passagem daqui a pouco. Sim, no Brasil, se perdeu o transporte público, perdeu 50% dos seus passageiros nos últimos 10 anos. Isso não. Muita coisa na gratuidade, dos aposentados, estudantes. Exato. Isso o Estado tem que realmente Lei, né? subsidiar, né? Sim, a gente tem que fazer, mas a gente. Perde o passageiro e aumenta a gratuidade e o sistema vira. Mas vamos uma questão ética aqui, eu vou entrar rapidamente, olha só. minuto. Hoje a prefeitura está subsidiando a Sogal e a Sogal não paga os seus funcionários.